Minha namorada me expulsou de casa depois de ganhar 300 mil reais na loteria, sem saber que eu havia ganhado 70 milhões de reais. A vingança foi épica. Minha namorada ganhou 300 mil dólares na loteria. Naquela noite, jogou todas as minhas coisas para fora do nosso apartamento. Até gritou dizendo que eu não valia nem a unha do pé 2 dela. Ao ver minha namorada e a mãe dela mostrando suas verdadeiras cores, peguei minha bagagem e saí correndo. Porque eu também tinha ganhado na loteria. Não muito, só 70 milhões. Eu venci, sussurrei, olhando para os números do bilhete na minha mão e comparando com os números sorteados. Conferi várias vezes antes de acreditar. O bilhete que comprei por impulso tinha me dado 70 milhões. Com as mãos trêmulas, instintivamente quis ligar para minha namorada e compartilhar essa notícia emocionante. Disquei o número dela, mas ninguém atendeu por muito tempo. Não consegui esperar mais. Imediatamente arrumei minhas coisas e corri para casa, esquecendo o trabalho extra. Quem se importava com aquele trabalho estúpido agora? Já passava da meia-noite, mas eu não conseguia conter a empolgação. Pela primeira vez, gastei com Uber para chegar mais rápido em casa. Assim que abri a porta, chamei animado. Liu, agora podemos pagar o tratamento da sua mãe. Chamei 2 vezes, mas ninguém respondeu. Supus que Lily e a mãe dela estivessem dormindo, já que era tarde. Coloquei minha bolsa sobre a mesa e percebi que havia pratos servidos e uma garrafa de vinho pela metade. Fiquei confuso. Lily e sua mãe costumavam ser muito econômicas. Que ocasião especial estavam celebrando? Abri casualmente a porta do quarto. A cena diante dos meus olhos me deixou em choque. Naquele momento, Lily estava deitada nua na cama com um homem em cima dela. Seus corpos colados me reviraram o estômago. A raiva tomou conta de mim. Lily, o que diabos você está fazendo enquanto eu não estou em casa? Assustada com meu grito, Lily rapidamente se enrolou no cobertor, o rosto em pânico, tentando se explicar. James, por que você voltou? Isso não é o que parece, gaguejava, incapaz de se justificar. O homem ao lado dela me provocou deliberadamente, passando o braço por cima do ombro dela e dizendo, querida, conta pra ele sobre o nosso relacionamento. Lily quis instintivamente me explicar. Revirei os olhos, peguei a taça de vinho meio cheia da mesinha de cabeceira e joguei na cara dela. Lily me olhou com os olhos arregalados enquanto o vinho escorria pelo cabelo. Parecia ter despertado. O homem ao lado dela me encarou, e eu o reconheci imediatamente. Não era outro senão Jack, o ex-namorado por quem Lily sempre suspirou. Ele disse com desprezo, Lily, por que tem medo dele? Bate nele. Ao ouvir isso, o comportamento doce de Lily mudou completamente. De repente, ela se levantou e agarrou meu braço, tentando me empurrar para o chão, mas não era tão forte quanto eu. Só conseguiu me fazer recuar alguns passos. Fiquei ali, com o amargo crescendo no peito. Lily puxou minha roupa, apontou o dedo para mim e gritou, estou cansada de você todos esses anos. Quem você pensa que é? Não quero mais fingir. Ganhei 300 mil na loteria. Agora sou milionária. Sai daqui. Você acha que é suficiente para mim? Se não fosse porque vi que você era bobo e trabalhava duro, ganhando dinheiro para eu gastar, nem teria te tocado. Você não vale nem a unha do pé do Jack. Depois de dizer isso, o homem ao lado dela se inclinou e a beijou, com os olhos cheios de arrogância. Ao ouvir aquelas palavras, fiquei atônito, sem acreditar que saíam da boca da mulher que amei por 4 anos. Estive com Lily por 4 anos, e ela sempre havia sido boa comigo, doce e atenciosa. Em nosso relacionamento, nunca tinha sido irracional ou causado dramas. Nossa vida amorosa poderia ser descrita como tranquila, com um toque de doçura. Até estávamos planejando nos casar no início do próximo ano. A ponto cheguei a pensar que conhecer Lily tinha sido uma bênção. Sou órfão, cresci em lares adotivos, e sempre sonhei em ter minha própria família. A família de Lily também não tinha muitos recursos. O pai dela morreu quando ela era pequena, e a mãe a criou sozinha. No ano passado, a mãe dela foi diagnosticada com câncer gástrico em estágio 2. Diante de contas médicas tão altas, nunca pensei em desistir dela nem da mãe. Paguei aluguel, cobrei todas as despesas da casa, trabalhei em 4 empregos por dia só para sustentar nossa pequena família. Até usei todas as minhas economias para o tratamento da mãe dela. E agora, depois de ganhar na loteria, a primeira coisa que ela fez foi me abandonar e voltar para o ex. Ela até foi atrás daquele ex-namorado que a havia deixado antes, carregando sacolas cheias de compras apenas algumas horas depois de ter ganhado na loteria, naquela manhã. Vendo aquilo agora, os 4 anos entre nós realmente pareciam uma piada. Me agachei no chão, rindo friamente. Toquei silenciosamente o bilhete da loteria no meu bolso e a encarei. Sua mãe sabe sobre vocês dois? Perguntei, ainda com uma ponta de esperança de que alguém falasse por mim.
A mãe de Lily sempre havia sido boa comigo, sempre dizia que me tratava como um filho. Olhei para Lily apenas para vê-la sentir. Minha mãe sabe. Foi ela quem me disse para terminar com você o quanto antes. Ri com amargura. A voz familiar da mãe de Lily veio da sala. Que barulho é esse no meio da noite? Não deixam ninguém dormir? A mãe de Lily acabará de acordar, provavelmente com o escândalo. Agora parecia radiante, sem nenhum sinal de doença. Olhou para mim no chão com um desprezo que eu nunca tinha visto em seus olhos. A senhora chacinou com a mão. Anda logo, bota esse azarado para fora daqui. Não deixam a gente dormir. Ela me fitava com desdém, revirando os olhos. James, não me culpe por ser dura. Olhe para o seu rosto, para o seu destino. Você já causou a morte dos seus pais. Agora planeja amaldiçoar também a minha filha e a mim? Foi pela sua má sorte que tive câncer. Vá embora já. Você é um azarado, um pé frio. Parece pobre. Tenho medo de que não consiga dar uma boa vida para minha filha. Jack é muito melhor. Olhei para a mãe e filha diante de mim, sentindo-as completamente estranhas. Como se as duas pessoas que haviam sido boas comigo e me tratado como família nunca tivessem existido. Então era isso, o dinheiro tinha tanto poder. Com $300.000, já podiam tirar as máscaras e mostrar seus verdadeiros rostos. Já que todos pararam de fingir, eu também deixaria de fingir. Agitei a mão e falei. Então eu também vou ser direto. Para que saibam, eu também ganhei na loteria. As 3 pessoas à minha frente me olharam incrédulas, até caírem na gargalhada, como se tivessem ouvido a piada mais ridícula do mundo. Lily me deu um tapa e disse. James, você enlouqueceu? Acha que todo mundo tem tanta sorte quanto eu? 70 milhões? Nem 7 você ganharia. Não pense que mentindo vai me reconquistar. Mesmo que tivesse ganho 700 milhões, eu não te amaria. Não respondi. Um leve sorriso pendia dos meus lábios. Peguei minha mochila com calma e a coloquei nas costas, já decidido. Acredite ou não, Lily, com seu comportamento, eu só estive com você por pena. Você realmente achou que era tão bonita assim? Olhe-se no espelho. Deixe-me dizer uma coisa, a partir de hoje, Lily, mesmo que você e sua família morram, não terão nada a ver comigo. Virei-me e voltei ao quarto para pegar meu relógio e colocá-lo na bolsa. Embora o relógio não valesse muito, talvez uns poucos milhares, não deixaria nada meu para elas. Ao me ver recolhendo minhas coisas, a senhora Chan se exaltou. Ladrão! Está roubando na nossa casa? Olhei ao redor daquele apartamento de 40 metros quadrados. Minhas coisas não valiam muito. Nos últimos 2 anos, para pagar o tratamento da mãe dela e termos um pequeno lar, vivi com um mínimo, poupando cada centavo. As roupas que comprava para mim eram de péssima qualidade, em comparação a tudo o que fazia por Lily e sua mãe. O único objeto de valor que eu tinha era aquele relógio, e ainda assim me acusavam de ladrão. Pensando bem, eu realmente tinha sido estúpido e ridículo. Querer ser bom para pessoas como elas? Balancei a cabeça, enojado só de pensar em dizer mais uma palavra. Contive o asco que me subia pelo peito, mas a senhora Chan continuava provocando. Você não vai levar nenhum grão de arroz da nossa casa. Largue essa bolsa. Quem garante que não está roubando nada? Dizendo isso, a senhora Chan tentou arrancar minha mochila como uma feirante brigando por peixe. Ri friamente. Fui até a cozinha e peguei uma faca, apenas para que parassem de se aproximar. Com ela na mão, avancei e de repente dei uma bofetada na cara da senhora Chan com o peixe que estava sobre a mesa. A boca dela inchou na hora. Ela tapou a boca e gritou. Jack correu para me deter e recebeu outra bofetada de peixe no rosto, fazendo a carne de suas bochechas tremer. Com o peixe ainda na mão. Pensei que ninguém deveria se livrar. Então, com toda a força, enfiei o peixe já amassado na boca de Lily, que continuava me amaldiçoando. De repente, ela engoliu um pedaço de peixe cru. Seu rosto ficou azul, ela se dobrou pela cintura e vomitou. Os 3 estavam furiosos comigo. Franzi os lábios, e com a faca na mão, apontei para eles. Quem ousar tocar nas minhas coisas vai se arrepender. Não me provoquem. Querem fazer escândalo? Vamos ver quem perde a paciência primeiro. Quando comecei a agir como louco, eles não se atreveram a fazer nada, apenas recuaram a contragosto. Os 3 ficaram de lado, sem coragem de me impedir, enquanto eu saía de forma agressiva. Ao sair da casa, liguei para o proprietário. Não vou renovar o contrato. Peça para Lily pagar o aluguel do primeiro semestre. Só isso. Tirei a conta médica da minha bolsa, rasguei em pedaços e joguei no lixo. Ainda bem que não tinha pago os custos médicos da senhora Chan nos últimos 6 meses. Que aqueles desgraçados paguem sozinhos.
Guardei todos os registros de transferências e pagamentos anteriores. Vou recuperar cada centavo, nem que seja pela justiça. O que é meu, esses cães não vão nem sonhar em ficar. Saí do apartamento sem olhar para trás, com a mochila pendurada no ombro e o peixe ainda na mão. Nem sabia por que não o largava. Talvez fosse meu último ato infantil de rebeldia, ou apenas um lembrete viscoso de que eu tinha deixado de ser o homem submisso que dormia no sofá para não incomodar a sogra. A noite estava úmida, mas não fria. Caminhei sem rumo por ruas que conhecia de cor. A cada passo, sentia menos o veneno das vozes deles, mas mais o peso dos anos perdidos. Sentei-me em um banco sob um poste de luz trêmula. Olhei para minhas mãos. Em uma, o bilhete da loteria. Na outra, ainda o cheiro de peixe cru. Assim é a vida, te dá 70 milhões em uma mão e um peixe na outra. Peguei o celular. Havia apenas um nome para quem eu podia ligar sem medo de ser julgado: Daniel, velho amigo de infância, agora advogado. Havíamos perdido o contato por causa dela. Disquei o número e esperei. James? A essa hora? Respondeu sua voz rouca de sono. Preciso te ver. Tenho uma história que vai explodir sua cabeça. Nos encontramos em uma cafeteria há 24 horas. Eu, com olheiras, a camisa amarrotada e ainda tremendo um pouco. Ele, bem penteado, barba parada, camisa arregaçada, 40 e poucos anos, sempre profissional. Contei tudo. Absolutamente tudo. Quando terminei, Daniel me olhava atonito. Você está dizendo que deu todo o seu dinheiro, cuidou da mãe dela, a apoiou por 4 anos e agora te chutaram como um cachorro? E ainda não te contei o pior, respondi, mostrando o bilhete. Ganhei na loteria. 70 milhões. E mesmo assim, me jogaram um copo de vinho na cara. Daniel riu, incrédulo. Isso é mais que uma ruptura. Isso é fraude emocional, financeira e possivelmente criminal. Podemos fazê-los pagar. Literalmente. Não quero só dinheiro, disse eu, olhando pela janela. Quero que todos vejam quem eles realmente são. Então vamos jogar no próprio jogo deles, respondeu Daniel. Mas você vai precisar de provas, registros de transferências, conversas, qualquer coisa. Tenho tudo, disse, tirando da mochila uma pasta. Guardei cada papel, por precaução. Não sabia que o por precaução chegaria tão cedo. Isso vai funcionar, disse ele, folheando os documentos. Mas quero começar pelo mais importante, o tratamento do câncer. E se for mentira? A pergunta me atingiu mais do que qualquer insulto. Nunca tinha considerado isso. Daniel fez uma ligação rápida e, em minutos, tínhamos uma pista, o nome real do hospital, o número do prontuário e algo que não esperávamos. Olha isso, disse ele, mostrando a tela do celular. A senhora Chan terminou o tratamento há 8 meses. Desde então não voltou. E o diagnóstico, o tal câncer, era gastrite severa. Nunca houve câncer. Fiquei em silêncio, tomado pela dor e pela fúria. Tinham me enganado por anos. Não por necessidade, mas por puro interesse. Respirei fundo. A raiva não precisava ser gritada, podia ser silenciosa, letal. Então, vamos começar, disse Daniel, com a calma de quem perdeu anos e agora tem tudo a ganhar. Primeiro passo, caos financeiro. Daniel ligou para os bancos, para as instituições de loteria, pediu medidas cautelares imediatas. Cada transferência feita por Lily Jack agora era rastreada, bloqueada se necessário. E eu? Eu assistia de fora, sorrindo por dentro, enquanto eles percebiam que seu dinheiro não se moveria mais. Mas não era só burocracia. Eu tinha provas digitais, capturas de tela, e-mails, mensagens de voz, cada mentira, cada lágrima falsa, cada pedido de ajuda que atendi sem receber nada em troca. Comecei a publicar fragmentos anônimos em um blog e fóruns de notícias, escolhendo datas, valores e detalhes que denunciavam a farsa, mas sem mencionar nomes. A internet começou a reagir, comentários surgiam, pessoas que passaram por situações parecidas se identificavam. O barulho aumentava, e eu via Lily Jack se consumindo de nervoso, sem saber o que fazer. Decidi também agir de forma mais direta e caótica. Marquei encontros falsos com Lily, dizendo que precisava entregar documentos para revisão de contas. Jack foi convidado para um suposto negócio de emergência, que na verdade era eu verificando se ainda confiavam em mim, e confiavam, como sempre confiavam. Em cada encontro, eu deixava cair evidências do que sabia, extratos, mensagens, documentos. Apenas o suficiente para que eles começassem a se engolir em paranoia. Em poucos dias, vi os efeitos. Eles começaram a desentender-se e desconfiar um do outro. Lily acusava Jack de não avisar sobre o bloqueio das contas. Jack dizia que Lily havia escondido mensagens. Eu observava tudo, registrando cada palavra, cada gesto, cada tentativa de defesa fracassada.
O caos era perfeito, eles não podiam mais agir juntos, e cada passo errado era documentado. O ápice veio quando decidi pesquisar a respeito das últimas apostas, e encontrei uma informação que seria sua ruína. Dias depois, o mundo de Lily começou a desmoronar de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Descobriu que o bilhete da loteria que acreditava ser dela era falso, e que ao saber disso, Jack a deixou sem piedade. Sua mãe, Sra. Chan, que antes me humilhou sem pena alguma e me fez pagar meses de tratamento, começava a apresentar os primeiros sintomas de câncer de verdade. Cada pedaço da vida que ela achava que tinha construído caía em ruínas. Enquanto isso, eu seguia minha vida em ascensão. Minha imagem estava em todos os lugares, jornais, televisão, redes sociais. James, o mais novo bilionário do país. Cada reportagem me mostrava sorrindo, com a fortuna que era minha por direito, e eu observava de longe, em silêncio, o efeito disso em Lily. Então veio a notícia final: o banco, que sempre fora meticuloso com regras, havia descoberto que Lily havia tentado fraudar o bilhete falso na tentativa desesperada de receber o prêmio que não existia. Fraude comprovada. Tentativa de estelionato. Ela foi presa imediatamente ao se apresentar no banco, diante de câmeras, advogados e funcionários chocados com a audácia da tentativa. Quando a polícia a escoltou para fora do banco, algemada, os flashes de câmeras refletiam nos óculos escuros que ela ainda insistia em usar. A arrogância que sempre a acompanhará havia desaparecido. Tudo o que restava era medo e desespero. E eu? Eu assistia de longe, saboreando o silêncio e a justiça que o universo finalmente havia servido. Ela imploraria, choraria, faria promessas vazias, mas eu já não era parte da vida dela. Jack a abandonou, o bilhete era falso, sua mãe enfrentava a doença de verdade, e agora, a lei estava cobrando o preço pela ganância e pelo desespero dela. Nunca mais fui incomodado por ela. O karma, dessa vez, se mostrou cruel e impecável, e eu finalmente pude respirar, livre da sombra da manipulação e da mentira. Alguns meses se passaram desde que vi Lily sendo escoltada em algemas pelo banco. Pensei que finalmente teria paz, que poderia seguir em frente com minha nova vida de milionário sem ser incomodado pelos fantasmas do passado. Como eu estava enganado. Tudo começou com uma ligação no meio da madrugada. Eram 3 da manhã quando meu telefone tocou incessantemente. Atendi irritado, pensando ser algum golpista tentando se aproveitar da minha fortuna recém-divulgada. James? James, por favor, me escuta. É a Lily. A voz estava irreconhecível, rouca, desesperada. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me fez ficar na linha. Talvez a curiosidade mórbida de saber até onde ela seria capaz de ir. Como conseguiu meu número? Mudei 3 vezes desde que saí daquela pocilga. Eu paguei um detetive particular. Gastei os últimos $1000 que tinha para te encontrar. James, eu preciso conversar contigo. Ri com amargura. Mesmo falida e destruída, ela ainda achava que podia me usar. Não temos nada para conversar, Lily. Você fez sua escolha naquela noite. Por favor, só me escuta. Minha mãe. Ela está morrendo de verdade agora. O câncer é real dessa vez, e é agressivo. Os médicos disseram que ela tem no máximo 3 meses. E o que isso tem a ver comigo? Vocês duas me trataram como lixo. Agora lidem com as consequências. James, eu sei que cometi erros, mas... Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Achei que isso seria o fim, mas estava apenas começando. Na manhã seguinte, ao sair do meu novo apartamento de cobertura no centro da cidade, me deparei com uma figura esquálida sentada na calçada. Lily estava irreconhecível. O cabelo, que antes era sedoso e bem cuidado, agora estava opaco e desgrenhado. Seu rosto magro tinha olheiras profundas, e suas roupas pareciam não ter sido lavadas há semanas. Como você me encontrou? Eu te disse. Paguei um detetive. James, por favor, só 5 minutos. Olhei ao redor e vi alguns curiosos começando a se formar. A última coisa que eu queria era uma cena pública que pudesse manchar minha reputação. Suspirei e acenou para que ela me seguisse até um café próximo. Sentamos em uma mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos. Lily parecia ainda pior sob a luz fluorescente do estabelecimento. Suas mãos tremiam enquanto tentava segurar a xícara de café que eu havia pedido para ela. Fala logo o que quer. Minha mãe está sofrendo, James. O tratamento é caríssimo, e depois da prisão, perdemos tudo. A casa foi hipotecada para pagar os advogados, e mesmo assim, ainda tenho dívidas enormes. E... eu sei que tenho 70 milhões. Só preciso de 200 mil para o tratamento dela. É uma quantia insignificante para você agora. Fiquei em silêncio por um momento, processando a audácia absurda do pedido. Depois comecei a rir. Rir mesmo, alto, chamando a atenção de outros clientes. Você está louca?
Depois de tudo o que me fizeram, acham que vou dar um centavo para vocês? James, eu sei que mereço seu ódio, mas minha mãe. Sua mãe me chamou de azarado, de pé frio. Disse que eu tinha causado a morte dos meus próprios pais. Disse que por minha culpa ela tinha ficado doente da primeira vez, lembra? Agora que está doente de verdade, é problema meu? Lily começou a chorar, mas não eram as lágrimas delicadas que eu costumava ver. Eram soluços desesperados, de quem estava no fundo do poço. Eu imploro, James. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Interessante. Peguei meu telefone e liguei para Daniel. Daniel, precisa virar o café da Rua Augusta agora. Traz seus contratos mais criativos. Lily me olhou confusa, enxugando o nariz na manga da blusa suja. O que você está fazendo? Você disse qualquer coisa, não disse? Vamos ver o quanto vale a vida da sua mãe para você. Daniel chegou em menos de 20 minutos, sempre eficiente. Ele olhou para Lily com uma mistura de nojo e curiosidade, como quem observa um inseto esquisito. Então essa é a famosa ex-namorada exploradora? A própria. Ela veio me pedir 200 mil para o tratamento da mãe. Daniel riu e abriu sua pasta de documentos. Que coincidência. Eu trouxe alguns contratos que podem ser do interesse dela. Lily olhou nervosa entre nós dois. Que tipo de contratos? Daniel colocou 3 documentos sobre a mesa. Opção 1. Você trabalha como faxineira nos prédios do James pelos próximos 5 anos. Salário mínimo, sem folgas nos fins de semana. O dinheiro vai direto para o tratamento da sua mãe. Lily engoliu seco. Opção 2. Você se torna uma espécie de assistente pessoal do James. Isso inclui lavar a casa dele, cozinhar, fazer compras, e qualquer outra tarefa que ele determinar. Sem limite de horas, sem reclamações. E a terceira opção? Perguntou ela com a voz trêmula. Daniel sorriu de forma sádica. A terceira opção é a mais interessante. Você vira uma espécie de projeto social do James. Ele divulga sua história como exemplo de como a ganância pode destruir uma pessoa. Você participa de palestras, entrevistas, conta publicamente como traiu e humilhou o homem que cuidava de você. Em troca, sua mãe recebe o melhor tratamento disponível. Lily ficou em silêncio por longos minutos, o rosto cada vez mais pálido. Eu preciso de tempo para pensar. Não tem tempo, repliquei friamente. Sua mãe tem 3 meses, lembra? Cada dia que passa é um dia a menos de tratamento. Por favor, James. Por que está fazendo isso comigo? Você quer mesmo que eu responda? 4 anos, Lily. 4 anos trabalhando feito um condenado para sustentar você e sua mãe. 4 anos sendo tratado como um capacho, como se eu fosse sortudo de estar com vocês. E quando eu finalmente tive algo para comemorar, vocês me jogaram fora como lixo. Minha voz foi subindo de tom, e outros clientes começaram a nos olhar. Você me traiu na minha própria cama, me humilhou, me chamou de inútil. Sua mãe me amaldiçoou e disse que eu era azarado. E agora, quando precisam de mim, vem me pedir ajuda como se nada tivesse acontecido. Lily estava soluçando baixo, as mãos cobrindo o rosto. Eu estava confusa naquela noite. O dinheiro subiu à cabeça, o Jack me manipulou. Manipulou? Que conveniente. Sempre tem uma desculpa, não é? Nunca é culpa sua. Daniel interviu, impaciente. James, ela vai assinar ou não? Tenho outros compromissos hoje. Olhei para Lily, que parecia ter encolhido na cadeira. Parte de mim sentia uma satisfação sádica em vê-la daquele jeito. Mas outra parte, pequena e que eu tentava sufocar, ainda lembrava da mulher doce que eu amei por 4 anos. Eu assino a terceira opção, disse ela finalmente, com a voz quase inaudível. Tem certeza? Isso significa que você vai ter que contar publicamente todos os detalhes sórdidos do que aconteceu. Como você me traiu, como mentiu sobre o câncer da sua mãe, como me usou financeiramente. Tudo. Eu assino. Daniel preparou os documentos enquanto eu observava Lily assinar cada página com mãos trêmulas. Quando terminou, eu me levantei. O tratamento da sua mãe começa amanhã. Minha assessoria vai entrar em contato para agendar a primeira entrevista. James, espera. Só queria te dizer. Eu sinto muito. De verdade. Parei na porta e me virei para ela uma última vez. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Lily? Quando eu estava no fundo do poço, trabalhando em 4 empregos para sustentar vocês duas, eu nunca perdi minha dignidade. Você perdeu a sua na primeira oportunidade que teve de mostrar quem realmente era. Saí do café e entrei no meu carro, deixando-a ali com Daniel para finalizar os detalhes legais. Enquanto dirigia de volta para casa, meu telefone tocou.
Era um número desconhecido. Alô? James, seu filho da puta. Aqui é o Jack. Sorri. Era exatamente o que eu estava esperando. Oi, Jack. Como está a vida sem os 300 mil da Lily? Você destruiu nossa vida, seu desgraçado. Eu te achei na rua, eu te quebro na porrada. Interessante. Você está me ameaçando? Porque isso é crime, sabia? Você acha que vai ficar impune? Você humilhou a Lily, forçou ela a assinar aqueles contratos. Isso é extorsão. Na verdade, não. Ela procurou a mim, não o contrário. E o contrato foi assinado na frente de um advogado, com todas as cláusulas explicadas. Mas obrigado por me dar mais um motivo para te processar. Desliguei e imediatamente liguei para Daniel. Daniel, o Jack acabou de me ameaçar por telefone. Pode dar entrada numa medida protetiva? Claro. Vou pedir também para rastrear as ligações. Se ele continuar te incomodando, podemos conseguir uma prisão preventiva. A primeira entrevista de Lily foi marcada para a semana seguinte, num programa de auditório que Daniel conhecia. O apresentador era conhecido por fazer perguntas diretas e constrangedoras, perfeito para o que eu tinha em mente. No dia da gravação, cheguei ao estúdio antes dela. Queria ver sua reação ao perceber a magnitude do que havia concordado. Quando ela entrou no camarim, parecia ter perdido ainda mais peso. As roupas que alguém da produção havia emprestado para ela ficavam frouxas demais. Está nervosa? Perguntei, fingindo preocupação. Muito. Não sei se consigo fazer isso, James. Pode sim. Lembra da sua mãe. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Por que está fazendo isso comigo? Não é pelos 200 mil. Para você, esse dinheiro é troco de bala. Você tem razão. Não é pelo dinheiro. Então por quê? Aproximei-me dela, falando baixo para que ninguém mais ouvisse. Porque quero que o mundo inteiro saiba que tipo de pessoa você é. Quero que quando alguém googlar seu nome, encontre essa entrevista. Quero que seus futuros namorados, empregadores, amigos, todos saibam como você trata as pessoas que te amam. Lily me olhou com uma mistura de horror e incredulidade. Você está me transformando num exemplo público de... Do quê? De como não se deve trair o namorado. Exato. Você vai ser meu pequeno projeto educativo. Um lembrete vivo de que as ações têm consequências. A produtora veio nos chamar para o palco. Durante toda a entrevista, observei Lily se contorcer de desconforto a cada pergunta. O apresentador foi implacável, questionando cada detalhe da nossa relação, da traição, das mentiras sobre o câncer da mãe. Então, Lily, você mentiu sobre sua mãe ter câncer para que James pagasse um tratamento que ela não precisava? Sim, mas eu. E quando você ganhou na loteria, a primeira coisa que fez foi expulsá-lo de casa e voltar com o ex-namorado. Eu estava confusa. Confusa? Ou simplesmente interesseira? Lily começou a chorar na frente das câmeras, mas o apresentador não teve piedade. E agora você descobriu que James ganhou 70 milhões, bem mais que seus 300 mil, e veio implorar ajuda? Minha mãe está morrendo. Sua mãe, que o chamou de azarado e pé frio? A entrevista durou 2 horas. Quando terminou, Lily correu para o banheiro para vomitar. Eu a segui. Como foi? Não foi tão difícil assim. Você está se divertindo com isso? Perguntou ela, limpando a boca. Mais do que imaginava. Sabe, Lily, eu passei 4 anos sendo humilhado por vocês duas. 4 anos trabalhando como escravo para sustentar suas vidas confortáveis. Acho justo que agora seja minha vez de me divertir. Quando isso vai acabar? Acabar. Querida, isso só está começando. Temos mais 3 entrevistas marcadas para este mês. Uma para uma revista, outra para um podcast, e uma para um documentário sobre relacionamentos abusivos. Documentário? Surpresa! Você vai ser a estrela. Vão filmar sua rotina, suas tentativas de reconstruir a vida, suas visitas à sua mãe no hospital. Vai ser muito tocante. Lily se apoiou na pia do banheiro, as pernas bambas. Por favor, para com isso. Eu já aprendi a lição. Aprendeu? Que lição? A não trair o namorado? A não mentir sobre doenças graves? A não usar pessoas financeiramente? Nossa, Lily, essas são lições básicas de caráter. Você não deveria precisar aprender isso aos 26 anos. Saí do banheiro a deixando sozinha. Enquanto esperava meu carro chegar, recebi uma ligação de Daniel. James, temos um problema. Que tipo de problema? O Jack não está mais só te ameaçando. Ele contratou um advogado e quer anular o contrato da Lily.
Alega coação psicológica. Sorri. Era exatamente o que eu esperava. Perfeito. Agora posso processar ele por difamação também. E se ele conseguir anular o contrato, o tratamento da mãe da Lily para imediatamente. Ela que escolha. Você está realmente decidido a levar isso até o fim? Daniel, você me viu naquela noite no café. Você viu como eles me trataram. Isso não é apenas sobre vingança. É sobre justiça. E se a mãe dela morrer durante essa guerra judicial? Fiquei em silêncio por um momento. Essa possibilidade havia passado pela minha cabeça, mas eu a havia empurrado para longe. Então ela morrerá sabendo que a filha pagou o preço pela própria ganância. James, acho que você está indo longe demais. Longe demais. Eles me usaram por 4 anos, Daniel. 4 anos da minha vida que eu nunca vou ter de volta. 4 anos trabalhando feito um condenado enquanto elas viviam confortavelmente às minhas custas. E quando eu finalmente tive algo para comemorar, me jogaram fora como lixo. Minha voz estava subindo de tom, e percebi que as pessoas na recepção do estúdio estavam nos olhando. Elas merecem tudo o que está acontecendo. E se você não concorda comigo, pode sair do caso. Calma, James. Eu só estou tentando ser a voz da razão aqui. Como seu advogado e seu amigo, é minha obrigação te avisar quando acho que você está tomando decisões impulsivas. Impulsivas? Tudo isso foi cuidadosamente planejado. Cada contrato, cada entrevista, cada ação legal. Nada é impulsivo. É exatamente isso que me preocupa. Desliguei o telefone, irritado. Daniel não entendia. Ninguém entendia. Eles não haviam passado 4 anos sendo tratados como capachos, sendo usados e descartados na primeira oportunidade. Meu carro chegou e fui direto para casa. Precisa de um drink e de silêncio para processar o dia. Mas quando cheguei ao meu prédio, tinha outra surpresa me esperando. A senhora Chan, a mãe de Lily, estava sentada na recepção. Ela parecia ainda pior que a filha, mais magra, mais frágil, mas seus olhos ainda tinham aquela faísca de determinação que eu lembrava bem. James, precisa conversar contigo. O porteiro me olhou aguardando instruções. Podia ter chamado a segurança, podia ter ignorado ela completamente. Mas a curiosidade foi mais forte. 5 minutos. Aqui mesmo na recepção. Ela se levantou com dificuldade, e pude ver que realmente estava doente dessa vez. Não havia fingimento nos movimentos cuidadosos, na palidez excessiva, na forma como ela se apoiava na bengala. Eu vim te pedir para parar com essa perseguição à minha filha. Perseguição? Ela veio até mim, lembra? Você está humilhando ela publicamente. Isso não é justiça, é crueldade. Crueldade? Senhora Chan, a senhora me chamou de azarado, de pé frio. Disse que eu tinha causado a morte dos meus próprios pais. Disse que eu ia amaldiçoar vocês duas. Lembra disso? Ela abaixou a cabeça, mas não respondeu. E descobrir que vocês mentiram sobre seu câncer? Que me fizeram pagar por meses de tratamento para uma doença que não existia. Isso não é crueldade? Nós estávamos desesperadas. Desesperadas? Ou aproveitadoras? Porque existe uma diferença. A senhora Chan começou a tossir, uma tosse seca que parecia rasgar sua garganta. Quando parou, havia sangue no lenço. Eu estou morrendo, James. De verdade dessa vez. Não tenho muito tempo. E o que quer que eu faça? Finja que nada aconteceu? Perdoe e esqueça? Quero que você pare de torturar minha filha. Ela já perdeu tudo. O dinheiro, o namorado, a reputação. Não é suficiente? Olhei para aquela mulher frágil na minha frente e senti. Nada. Nem pena, nem raiva, nem satisfação. Apenas um vazio onde antes havia algum tipo de afeto. Não, não é suficiente. Vocês duas me fizeram de idiota por 4 anos. 4 anos trabalhando feito um escravo para sustentar mentiras e manipulação. Isso não se paga com perda de dinheiro ou reputação. Então o que quer? Que eu morra implorando perdão? A pergunta me pegou desprevenido. O que eu queria realmente? Vingança? Justiça? Ou apenas que elas sofressem tanto quanto eu sofri? Quero que vocês entendam como é ser usado, manipulado e descartado. Quero que sintam na pele o que é trabalhar, lutar e no final descobrir que tudo foi uma mentira. E depois? Quando eu morrer e minha filha ficar sozinha e destruída, você vai finalmente se sentir satisfeito? Não respondi. Apenas me virei e fui para o elevador, deixando-a sozinha na recepção. Enquanto subia para meu apartamento, sua pergunta ecoava na minha cabeça. E depois? O que aconteceria quando toda aquela vingança chegasse ao fim?
Chegando ao meu apartamento, servi-me um uísque e me sentei na varanda, observando a cidade lá embaixo. As luzes piscavam como estrelas caídas, e por um momento, quase consegui esquecer a conversa com a senhora Chan. Quase. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia quem era. James, por favor, para com isso. Minha mãe voltou do hospital hoje e não parava de chorar. Ela mal consegue comer. Você já ganhou. Por favor. Deletei a mensagem sem responder. Se Lily achava que algumas lágrimas iam me amolecer, estava muito enganada. Peguei meu laptop e abri o site do programa onde ela havia dado a entrevista naquela tarde. O vídeo já havia sido publicado e tinha milhares de visualizações. Desci até os comentários e sorri com satisfação. O público estava sendo implacável. Que nojeira de mulher. Coitado do James. Ela só está chorando porque perdeu a mamata. Interesseira do caramba. Bem feito. James, se você está lendo isso, você é um rei por expor essa cobra. Havia centenas de comentários similares. Lily havia se tornado um símbolo nacional de traição e interesse. E exatamente o que eu queria. Meu telefone tocou. Era Daniel. James, precisamos conversar urgentemente. O que foi agora? O Jack não está apenas ameaçando processar. Ele está espalhando que você está coacitando psicologicamente a Lily. Postou uns vídeos no Instagram dele dizendo que você está abusando do seu poder financeiro para humilhar uma mulher vulnerável. Ri alto. Vulnerável? Ela que veio atrás de mim, lembra? Eu sei, mas a narrativa está mudando, James. Algumas pessoas estão começando a ver você como vilão da história. Que pessoas? Umas feministas estão dizendo que isso é violência psicológica. Tem uma hashtag chamando você de abusador emocional. Abri o Twitter no laptop e procurei pela hashtag. Daniel estava certo. Havia centenas de posts me atacando, me chamando de psicopata, de abusador, de homem tóxico que usava dinheiro para torturar mulheres. E isso é ridículo. Ela mentiu, me traiu, me usou por 4 anos. Eu sei da história toda, James. Mas você precisa entender que a opinião pública é volátil. Hoje eles estão do seu lado, amanhã podem estar contra você. E o que sugere que eu faça? Pare com tudo e deixe que elas sigam impunes. Sugiro que você considere fazer um acordo. Paga o tratamento da mãe dela, cancela as próximas entrevistas, e cada um segue sua vida. Nem pensar. James, como seu advogado, preciso te avisar que se essa narrativa de abuso psicológico pegar força, pode prejudicar seus negócios. Você tem investimentos, empresas querem fazer parcerias contigo. Então trabalhe para mudar a narrativa. É para isso que te pago. Estou tentando, mas não é fácil quando você continua alimentando a polêmica. Desliguei irritado. Daniel estava ficando mole, perdendo o foco. Talvez fosse hora de procurar outro advogado, alguém com mais estômago para a guerra. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone explodindo de notificações. Aparentemente, durante a madrugada, Lily havia postado um vídeo no Instagram chorando e implorando para que eu parasse com as torturas psicológicas. O vídeo já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Assisti ao vídeo com nojo. Ela estava no que parecia ser um quarto de hospital, provavelmente onde sua mãe estava internada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela falava entre soluços. Por favor, James, se você está assistindo isso. Eu sei que cometi erros terríveis. Eu sei que te machuquei. Mas por favor, pare de me humilhar publicamente. Minha mãe está morrendo, eu perdi tudo, eu não aguento mais. A atuação era convincente, admito. Se eu não soubesse quem ela realmente era, talvez até sentisse pena. Mas eu sabia. Conhecia cada truque, cada manipulação que ela usava quando queria conseguir algo. Os comentários no vídeo estavam divididos. Metade continuava me apoiando, mas a outra metade estava começando a me ver como um monstro sem coração. Algumas celebridades menores até compartilharam o vídeo, pedindo para que eu tivesse compaixão. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? James, aqui é o Dr. Martinez, oncologista da Sra. Chan. O que quer? Olha, sei que não é da minha conta, mas acompanho o caso da família da Lily pelas redes sociais. A senhora está internada aqui há 3 dias, e sinceramente, não sei se ela aguenta muito mais. E ela não para de falar sobre você. Diz que precisa fazer as pazes contigo antes de morrer. Está se consumindo de culpa. Doutor, com todo o respeito, isso não é problema meu. Talvez não seja, mas como médico, posso te dizer que esse estado psicológico está acelerando a deterioração dela. Se continuar assim, ela não vai durar nem um mês.
Doutor Martinez, essa mulher me usou por 4 anos. Mentiu sobre ter câncer para que eu pagasse tratamentos falsos. Me humilhou e descartou como lixo. Por que diabos eu deveria me importar com o estado psicológico dela? Houve uma pausa do outro lado da linha. Porque talvez seja isso que te separa dela. A capacidade de sentir compaixão mesmo por quem te machucou. Desliguei o telefone com raiva. Todo mundo estava tentando me fazer sentir culpa, me transformar no vilão da história. Mas eu não era o vilão. Eu era a vítima que finalmente havia encontrado uma maneira de fazer justiça. Decidi que era hora de acelerar o processo. Liguei para o produtor do documentário. Roberto, precisamos antecipar as filmagens. Antecipar? Por quê? Porque a opinião pública está ficando dividida. Precisamos mostrar o lado dela que ninguém conhece antes que essa narrativa de vítima se estabeleça. Que lado? O lado manipulador. Calculista. Quero câmeras seguindo cada movimento dela, cada lágrima falsa, cada tentativa de ganhar simpatia pública. James, não sei se isso é ético. Roberto, você quer fazer o documentário ou não? Porque posso encontrar outro produtor interessado. Está bem, está bem. Vamos começar amanhã. Na manhã seguinte, a equipe de filmagem se posicionou discretamente nos locais que Lily frequentava. Hospital, mercado, casa de uma amiga onde ela estava morando temporariamente. A ideia era captar os momentos íntimos dela, mostrar se realmente estava sofrendo ou se tudo não passava de encenação para as câmeras. O que descobrimos foi ainda pior do que eu imaginava. As câmeras capturaram Lily no hospital, mas não chorando de dor ao lado da mãe como ela mostrava nas redes sociais. Capturaram ela discutindo com enfermeiras sobre contas médicas, gritando que eu deveria estar pagando tudo, que eu tinha obrigação de sustentar o tratamento. Ele tem 70 milhões, ela gritava para uma enfermeira assustada. 70 milhões. E deixa minha mãe morrer por pura vingança. Mas o melhor estava por vir. As câmeras a seguiram até um shopping, onde ela encontrou com Jack em uma loja de telefones celulares. Eles não sabiam que estavam sendo filmados. Precisamos mudar a estratégia, Jack dizia. Esse negócio de te fazer de vítima não está funcionando direito. Metade da internet ainda acha que ele está certo. E o que você sugere? Lily respondia, nada da fragilidade que ela mostrava publicamente. Vamos processar ele por danos morais. Difamação. Coação. Qualquer coisa. E se ele não aceitar um acordo, a gente vaza uns segredos sobre ele. Que segredos? Você viveu com ele por 4 anos. Deve ter alguma coisa. Todo mundo tem esqueletos no armário. Lily ficou pensativa por um momento. Tem uma coisa. Ele usava uns remédios para a ansiedade. E teve uma época que ele bebia muito quando estava estressado com o trabalho. Perfeito. Vamos dizer que ele é viciado, instável mentalmente. E isso vai desacreditar tudo. O cinegrafista conseguiu captar cada palavra. Quando Roberto me mostrou as imagens naquela tarde, senti uma mistura de raiva e satisfação que quase me fez gargalhar. Essa vai ser a abertura do documentário, disse a Roberto. Quero que todo mundo veja quem ela realmente é quando não está fazendo o papel de vítima. James, isso é dinamite pura. Se sair, vai acabar com ela de vez. Ótimo. É exatamente isso que quero. Mas antes mesmo de lançarmos o documentário, as notícias de que Lily e Jack estavam planejando processos fraudulentos e calúnias vazaram. Eu mesmo me encarreguei de espalhar a informação para jornalistas conhecidos. A reação foi imediata. A hashtag que me chamava de abusador morreu da noite para o dia. No lugar, surgiram hashtags como hashtag Lily Mentirosa e hashtag Jack Golpista. A opinião pública virou completamente contra eles novamente. Lily postou um vídeo desesperado tentando desmentir as gravações, dizendo que foram editadas, tiradas de contexto. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. Foi então que recebi a ligação que mudaria tudo. James, aqui é o Dr. Martinez novamente. Doutor, já disse que não quero. A senhora Chan morreu há 1 hora. Fiquei em silêncio. Não sentia tristeza, nem remorso, nem alívio. Há apenas vazio. Como foi? Parada cardíaca. Mas James, ela deixou uma carta para você. Uma carta? Sim. A filha ainda não sabe que a mãe morreu. Ela estava no advogado tentando acelerar o processo contra você quando aconteceu. A carta está aqui no hospital. Peguei meu carro e fui até o hospital. O Dr. Martinez me esperava na recepção com um envelope amarelado nas mãos. Ela escreveu isso ontem à noite. Disse que só deveria ser entregue a você após a morte dela. Peguei a carta e a abri ali mesmo. James. Se você está lendo isso, é porque eu já morri.
Sei que você me odeia, e talvez tenha razão para isso. Mas antes de partir, preciso te contar algumas verdades que minha filha nunca soube. O câncer da primeira vez era real, sim. Mas não gastrite severa como você descobriu. Era câncer de útero, estágio inicial. Consegui me curar, mas inventei a história do estômago porque tinha vergonha. Mulheres da minha geração não falam sobre essas coisas íntimas. Os tratamentos que você pagou realmente me ajudaram. Não da forma como pensávamos, mas me deram forças para lutar contra a depressão que a doença trouxe. Você não foi enganado completamente, James. Você me salvou de uma forma que nem você nem minha filha sabiam. Lily nunca soube dessas verdades. Para ela, eu menti sobre o câncer para conseguir dinheiro de você. Mas a verdade é que eu estava com medo, sozinha, e você foi o único que se dispôs a ajudar sem fazer perguntas. Quando Lily ganhou na loteria, fui eu que disse para ela te dispensar. Não porque você fosse ruim para ela, mas porque eu estava com inveja. Inveja de ver minha filha tendo o que eu nunca tive, um homem que a amava incondicionalmente. Eu destruí o relacionamento de vocês por pura inveja e amargura. Lily é culpada de muitas coisas, James, mas a decisão de te mandar embora foi minha. Ela estava confusa com o dinheiro, mas quem colocou veneno na cabeça dela fui eu. Agora que estou morrendo de verdade, vejo como fui estúpida. Você era o melhor que poderia ter acontecido para nossa família. Mas meu orgulho, minha inveja, destruiu tudo. Não estou pedindo perdão, James. Não mereço. Só estou te contando a verdade para que você saiba que nem tudo foi mentira. Alguns dos momentos bons foram reais. Algumas das lágrimas que você enxugou eram sinceras. Faça o que achar que deve fazer com minha filha. Ela merece as consequências dos atos dela. Mas saiba que parte da culpa é minha, e eu já paguei o preço. Com arrependimento. Senhora Chan. Terminei de ler a carta e fiquei parado no corredor do hospital por longos minutos. Senti uma lágrima descer pelo meu rosto, e rapidamente a enxuguei. Não era hora para fraquezas. Meu telefone tocou. Era Lily. James. James, minha mãe morreu. A voz dela estava completamente destroçada. Pela primeira vez desde aquela noite fatídica, ouvi dor real, não encenada. Eu sei. O médico me ligou. Você. Você estava aqui? Estou indo embora agora. James, por favor, precisa conversar contigo. Estou no estacionamento do hospital. Não temos nada para conversar, Lily. Por favor. Só 5 minutos. Pela memória do que já fomos um dia. Contra meu bom senso, concordei. Encontrei Lily sentada no meio-fio do estacionamento, completamente desfeita. Suas roupas estavam amassadas, o cabelo desgrenhado, e ela chorava de uma forma que eu nunca havia visto antes. Ela morreu sozinha, James. Morreu sozinha enquanto eu estava no advogado tentando te processar. Não respondi. Apenas fiquei ali, parado, observando-a se desfazer. O médico disse que ela estava falando sobre você nos últimos dias. Dizendo que você era um bom homem e que ela tinha sido injusta contigo. E foi. James, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que te machuquei de formas que talvez nunca consiga reparar. Mas minha mãe morreu. Não tenho mais ninguém no mundo. Você era a única pessoa que realmente me amou, e eu joguei tudo fora. Ela levantou os olhos vermelhos inchados para mim. Eu sei que não mereço, mas será que... Será que poderíamos encontrar uma forma de fazer as pazes? Não estou pedindo para voltarmos. Só para não sermos inimigos. Olhei para aquela mulher destruída à minha frente. Mulher que um dia foi minha namorada, meu plano de futuro, minha família escolhida. Agora era uma estranha que havia me machucado profundamente e estava pagando o preço. Lily, sua mãe deixou uma carta para mim. Uma carta? Onde ela confessa que foi ela quem mandou você me dispensar. Que o primeiro câncer era real, mas de outro tipo. Que ela estava com inveja do nosso relacionamento. Lily me olhou sem compreender. O quê? Sua mãe sabia que vocês estavam me usando, Lily. Mas ela também sabia que eu realmente amava você. E isso a incomodava. James, eu não entendo. Não importa se você entende ou não. O que importa é que agora eu sei a verdade completa. E sabendo disso, posso finalmente decidir o que fazer contigo. Lily ficou em silêncio, esperando minha decisão. O estacionamento estava quase vazio, apenas nós dois sob a luz amarelada dos postes. Vou cancelar o documentário, disse finalmente. Os olhos dela se encheram de esperança. E vou pagar o funeral da sua mãe. James, eu. Mas isso não significa que te perdoo. E não significa que vamos ser amigos.
Significa apenas que entendi que parte da culpa não era só sua. E o resto? As entrevistas, os processos, tudo isso? Olhei para ela por um longo momento antes de responder. O resto continua. Você ainda me traiu, ainda tentou me usar, ainda tentou mentir para conseguir dinheiro. Sua mãe pode ter plantado a semente, mas quem regou e fez crescer foi você. Mas James. Não há mais, Lily. Você fez suas escolhas. Agora vive com as consequências. Me virei para sair, mas ela agarrou meu braço. James, espera. Você não pode me deixar assim. Eu não tenho mais nada. Não tenho para onde ir, não tenho como me sustentar. E por que isso seria problema meu? Porque você me amou uma vez. Porque foram 4 anos da sua vida também. Isso tem que valer alguma coisa. Olhei para sua mão agarrando meu braço. Uma mão que já conheci tão bem, que já segurei com carinho, que já acariciou meu rosto. Valeu, Lily. Por 4 anos, valeu tudo. Até aquela noite quando você jogou tudo fora. Soltei meu braço da mão dela e caminhei até meu carro. Enquanto dirigia para casa, ouvi a Lily gritando meu nome no estacionamento, implorando para que eu voltasse. Mas eu não voltei. Nem naquela noite, nem nunca mais. Porque finalmente havia entendido que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas isso não significa que devemos ficar cutucando elas para sempre. Às vezes, a maior vingança é simplesmente seguir em frente e ser feliz sem as pessoas que nos machucaram. Mas Lily ainda não havia aprendido essa lição. E eu ainda não havia terminado de ensiná-la. 6 meses se passaram desde a morte da Sra. Chan. 6 meses nos quais tentei seguir em frente, construir uma nova vida com os 70 milhões que ganhei. Comprei uma casa na Barra da Tijuca, investi em alguns negócios, até comecei a namorar uma mulher chamada Marina, arquiteta, inteligente, independente financeiramente. Tudo que Lily nunca foi. Pensei que finalmente havia conseguido deixar o passado para trás. Até aquela manhã de terça-feira, quando recebi uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. James, aqui é o Daniel. Precisamos nos encontrar urgentemente. O que aconteceu? É sobre a Lily. Ela fez algo muito grave. Encontrei Daniel em seu escritório 1 hora depois. Seu rosto estava sério, preocupado de uma forma que eu não via desde os primeiros dias após minha separação. Senta aí, James. O que vou te contar não vai ser fácil de ouvir. Fala logo. Daniel abriu uma pasta e retirou algumas fotos e documentos. A Lily falsificou sua assinatura em alguns contratos de investimento. Como assim? Lembra daqueles documentos que ela assinou para o tratamento da mãe? Ela fotografou sua assinatura e usou um especialista em falsificação para reproduzi-la. Conseguiu abrir contas em seu nome e transferir 2 milhões de dólares. Senti o sangue subir para a cabeça. Depois de tudo, depois de toda a humilhação pública, ela ainda tinha coragem de me roubar? Como você descobriu? O banco me ligou ontem. Algumas movimentações pareceram suspeitas e eles queriam confirmar se realmente eram suas. Quando investigaram, descobriram a falsificação. Peguei as fotos das assinaturas falsas. Eram quase perfeitas. Lily havia se dado ao trabalho de contratar um profissional. Onde ela está agora? Fugiu. Deixou o país 3 dias atrás. Nossos investigadores descobriram que ela está nas Ilhas Cayman, onde é mais difícil rastrear movimentações financeiras. Cadela desgraçada. James, tem mais. Daniel hesitou antes de continuar. Ela não agiu sozinha. Jack estava envolvido, e eles tinham um terceiro parceiro. Um cara chamado Rodrigues, especialista em fraudes financeiras internacionais. Quanto ela levou no total? 2 milhões de dólares do seu dinheiro, mais outros 800 mil que conseguiram com golpes usando sua identidade e reputação. Eles venderam investimentos exclusivos para pessoas ricas, usando seu nome como garantia. Fiquei em silêncio por vários minutos, processando a informação. Lily não havia apenas me roubado. Ela havia transformado minha reputação em ferramenta para golpes. Quantas pessoas foram lesadas? 12 famílias. Algumas perderam as economias de uma vida inteira. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era mais sobre traição amorosa ou humilhação pessoal. Era sobre destruição completa, sobre usar minha imagem para arruinar pessoas inocentes. Daniel, quero que contrate os melhores investigadores privados que existem. Quero encontrar essa desgraçada e trazê-la de volta para o Brasil. James, isso pode custar uma fortuna. Não me importo se custar 10 milhões. Ela passou dos limites. Nos meses seguintes, mobilizei uma verdadeira força-tarefa internacional.
Contratei investigadores em 6 países, hackers especializados em rastreamento digital, e até alguns contatos questionáveis que Daniel havia conseguido no mundo jurídico internacional. Enquanto isso, a história da fraude vazou para a imprensa. Minha imagem, que havia se recuperado após a exposição das mentiras de Lily, foi novamente atacada. Algumas pessoas começaram a questionar se eu não era realmente um golpista, se toda a história da loteria não era uma farsa elaborada. Marina, minha namorada, começou a receber ligações e mensagens de desconhecidos perguntando se ela sabia que estava namorando um criminoso. A pressão ficou tão grande que ela terminou comigo numa conversa tensa num restaurante. James, eu não aguento mais. Não consigo nem sair na rua sem alguém me reconhecer como a namorada do golpista da loteria. Marina, você sabe que eu sou vítima nisso tudo. Sei, mas isso não muda o fato de que sua vida é um caos constante. Sempre tem algum drama, alguma polêmica, alguma guerra. Eu quero paz, James. Quero uma vida normal. Assim que eu resolver isso com a Lily. Não, James. Você vai passar o resto da vida resolvendo coisas com a Lily. Ela virou uma obsessão para você. Marina saiu do restaurante e nunca mais nos falamos. Naquela noite, sozinho no meu apartamento de cobertura, percebi que Lily havia conseguido me tirar mais uma coisa importante. Mais uma vez, ela havia conseguido destruir minha felicidade. Foi então que decidi que não bastaria mais apenas expô-la ou processá-la. Era hora de destruí-la completamente. 3 meses depois, meus investigadores finalmente a localizaram. Lily estava vivendo numa mansão alugada em Grand Cayman, ostentando uma vida de luxo com o dinheiro que havia roubado. As fotos que recebemos a mostravam em festas, em iates, bebendo champanhe caríssimo. Mas a informação mais importante era outra: Jack havia sido preso 2 meses antes por tentar aplicar o mesmo golpe em outros países. Lily estava sozinha e vulnerável. Daniel, quero que você contrate aquela empresa de segurança que tem contatos internacionais. Para quê, James? Para trazer a Lily de volta para o Brasil, pelos meios necessários. Daniel me olhou preocupado. James, isso é sequestro. Isso pode te colocar na cadeia. Não se for feito da forma correta. Existe uma coisa chamada entrega internacional de fugitivos. Especialmente quando eles cometeram crimes em território nacional. Mas as autoridades oficiais são lentas demais. Lily pode desaparecer novamente enquanto esperamos a burocracia. Contratei uma empresa chamada International Recovery Solutions. Oficialmente, eles faziam recuperação de ativos e pessoas para a resolução de disputas comerciais. Na prática, eles faziam sequestros legalizados. O plano era simples: atrair Lily para um local isolado usando uma isca irresistível, capturá-la, e trazê-la de volta ao Brasil num voo privado com documentação que a classificaria como fugitiva sendo repatriada. A isca foi um suposto investidor americano interessado em fazer negócios com ela. Um dos meus investigadores se passou por um milionário de Miami querendo aplicar 5 milhões de dólares através dos contatos exclusivos dela. Lily mordeu a isca imediatamente. Marcaram um encontro numa marina privada em Grand Cayman, onde o suposto investidor tinha um iate. Na manhã do encontro, recebi uma ligação da equipe. Target acquired. Partindo para o Brasil em 2 horas. Senti uma mistura de satisfação e ansiedade. Finalmente, após quase 1 ano de perseguição, Lily estava nas minhas mãos. O voo até o Brasil durou 8 horas. Durante esse tempo, Lily foi mantida sedada e sob custódia da equipe de segurança. Quando o avião pousou no aeroporto de Guarulhos, uma equipe da Polícia Federal já estava esperando, alertada por Daniel sobre a chegada de uma fugitiva internacional. Lily foi presa em flagrante por fraude, estelionato e uso de documento falso. Mas eu havia preparado algumas surpresas extras para ela. Durante os meses de investigação, meus detetives haviam descoberto outros crimes que ela cometera. Antes mesmo de me conhecer, Lily já aplicava pequenos golpes em namorados anteriores. Tínhamos evidências de pelo menos 6 casos de estelionato sentimental. Além disso, descobrimos que a história da loteria era também uma fraude. Lily nunca havia ganhado 300 mil dólares. O dinheiro era resultado de um golpe que ela e Jack aplicaram num empresário idoso de São Paulo. Eles haviam se passado por consultores de investimento e roubado as economias do homem. Quando Lily acordou na cela da Polícia Federal, já havia 15 processos criminais aguardando por ela. Fraude, estelionato, falsificação de documentos, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Se condenada em todos, ela pegaria pelo menos 20 anos de prisão. Mas eu ainda não estava satisfeito. Usando meus contatos na imprensa, vazei para os jornais todos os detalhes dos crimes de Lily. Não apenas os que ela cometera contra mim, mas toda a sua história criminosa. As reportagens a descreveram como uma golpista profissional que especializava em seduzir homens para roubar suas fortunas. O impacto foi devastador. Ex-namorados dela começaram a aparecer na mídia, contando suas histórias.
Descobrimos que ela havia aplicado golpes em pelo menos 12 homens nos últimos 5 anos, roubando mais de 3 milhões de dólares no total. Lily se tornou o símbolo nacional da mulher golpista. Sua foto estava em todos os jornais, com manchetes como a viúva negra dos golpes amorosos e como uma criminosa enganou dúzias de homens. Mas o golpe final veio quando descobri onde ela havia escondido o resto do dinheiro roubado. Meus investigadores rastrearam transferências para uma conta na Suíça, onde Lily mantinha 4,2 milhões de dólares. Dinheiro roubado não apenas de mim, mas de todas suas vítimas ao longo dos anos. Usando contatos internacionais e muita pressão política, consegui que as autoridades suíças congelassem a conta e devolvessem o dinheiro para as vítimas. Lily perdeu tudo. Absolutamente tudo. 2 semanas depois de sua prisão, recebi autorização para visitá-la na carceragem da Polícia Federal. Queria vê-la uma última vez, olhar nos olhos da mulher que havia destruído minha vida e dizer algumas palavras finais. Encontrei uma pessoa irreconhecível. Lily havia perdido pelo menos 15 quilos, seu cabelo estava desgrenhado e sem cor, e suas roupas eram o uniforme laranja das presas. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. James. James, obrigada por vir. Vim me despedir, Lily. James, eu sei que cometi erros terríveis, mas... Erros? Lily, você é uma criminosa profissional. Descobrimos sua ficha toda. Você nunca me amou, nunca amou ninguém. Somos todos apenas alvos para você. Isso não é verdade. Eu te amei, James. Pode não acreditar, mas eu realmente te amei. Se isso fosse verdade, você não teria me roubado 2 milhões depois de tudo o que passou. Lily baixou a cabeça, sem conseguir refutar. Sabe o que mais me impressiona, Lily? É que mesmo agora, mesmo presa, mesmo com todas as evidências contra você, ainda tenta me manipular com lágrimas falsas. James, por favor. Quantos anos você acha que vai pegar? 15? 20? Eu espero que sejam 20. Espero que você apodreça nesta cadeia. Lily começou a chorar compulsivamente. James, eu não vou aguentar 20 anos na cadeia. Eu não nasci para isso. Deveria ter pensado nisso antes de se tornar uma criminosa. Me levantei para sair, mas ela gritou. James, espera. Se eu devolver todo o dinheiro que ainda não gastei, se eu confessar todos os crimes, você considera pedir para diminuir minha pena? Parei e me virei para ela. Lily, você não entendeu ainda? Isso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre o que você fez com minha vida, com meu coração, com minha capacidade de confiar nas pessoas. Mas James, você destruiu minha capacidade de amar, Lily. Por sua causa, perdi a Marina. Por sua causa, não consigo mais confiar em nenhuma mulher. Você não apenas roubou meu dinheiro, roubou minha felicidade. James, me perdoa. Por favor. Eu imploro. Olhei para aquela mulher destruída na minha frente. A mulher que um dia beijei, que um dia planejei me casar, que um dia pensei ser o amor da minha vida. Lily, eu te perdoo. Seus olhos se encheram de esperança. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que você não vai pagar pelo que fez. James. Você vai ficar presa pelos próximos 20 anos. E quando sair, se sair, vai encontrar um mundo onde todos sabem quem você é. Vai carregar essa marca para o resto da vida. Por favor, James. Não pode ser assim. Pode e vai ser assim. Você fez essa escolha quando decidiu me roubar pela primeira vez, 4 anos atrás, quando mentiu sobre o câncer da sua mãe. Caminhei até a porta da sala de visitas. Adeus, Lily. Espero nunca mais ver você na minha vida. James. James, volta aqui. James. Ouvi ela gritando meu nome enquanto caminhava pelo corredor da prisão, mas não me virei. Não havia mais nada para ser dito. 5 anos se passaram desde aquela última conversa. Lily foi condenada a 18 anos de prisão e ainda está cumprindo pena numa penitenciária feminina em São Paulo. Segundo as notícias ocasionais que vejo na imprensa, ela se tornou uma presa exemplar, participa de programas de ressocialização e dá palestras para outras detentas sobre os perigos da vida criminosa. Quanto a mim, consegui reconstruir minha vida. Investiu parte dos 70 milhões em negócios sólidos e hoje sou dono de uma empresa de tecnologia que emprega mais de 200 pessoas. Também financio um instituto que ajuda homens vítimas de violência psicológica e estelionato sentimental. Conheci Sarah, uma psicóloga americana que trabalhava numa ONG no Brasil. Nos casamos há 2 anos e temos uma filha de 8 meses chamada Sofia. Sarah conhece toda a minha história com Lily, e me ajudou a superar os traumas e a voltar a confiar no amor. Às vezes, repórteres me procuram querendo saber se sinto remorso pela forma como destruí a vida de Lily.
Minha resposta é sempre a mesma, e eu não destruí a vida dela. Ela destruiu a própria vida com suas escolhas. Eu apenas me certifiquei de que ela pagasse o preço pelas consequências. Lily era uma predadora que se especializou em seduzir homens vulneráveis para roubar suas fortunas e corações. Se não fosse eu quem a parou, ela continuaria fazendo vítimas pelo resto da vida. No final das contas, justiça foi feita. As vítimas recuperaram seus dinheiros, Lily está pagando por seus crimes, e eu consegui seguir em frente e encontrar a felicidade real ao lado de uma mulher que me ama de verdade. Ontem, Sarah me mostrou uma notícia no jornal, e Lily havia sido transferida para um presídio de segurança máxima depois de tentar organizar um esquema de extorsão dentro da própria cadeia, usando outros presos para ameaçar familiares de suas antigas vítimas. Ela nunca vai mudar, não é? Sarah perguntou. Não, respondei, embalando nossa filha no colo. Algumas pessoas nascem sem a capacidade de sentir empatia ou remorso. Lily é uma sociopata. A cadeia não vai curá-la, mas pelo menos vai proteger outras pessoas dela. Você não sente nem um pouquinho de pena? Olhei pela janela da nossa casa, vendo o jardim onde Sofia dará seus primeiros passos, onde crescerá cercada de amor verdadeiro e valores sólidos. Pensei na vida que construí, nas pessoas que emprego, nas vítimas que consegui ajudar através do meu instituto. Não, não sinto pena. Sinto gratidão. Gratidão? Gratidão porque, no final das contas, Lily me fez um favor. Ela me mostrou como é estar com alguém que não te ama de verdade. E isso me fez valorizar ainda mais o que tenho com você. Sarah sorriu e me beijou. Te amo, James. Também te amo. De verdade dessa vez. E enquanto embalávamos nossa filha para dormir, soube que havia finalmente vencido. Não apenas vencido Lily, mas vencido a amargura, o ódio, e a desconfiança que ela havia plantado no meu coração. A melhor vingança, descobri, não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão boa, tão plena, tão cheia de amor verdadeiro, que a pessoa que te machucou se torne irrelevante. Lily está presa, sozinha, pagando pelos crimes que cometeu. Eu estou livre, amado, construindo um legado positivo no mundo. No final, a vida se encarregou de colocar cada um no lugar que merecia. E eu, finalmente, estava em paz.